Aguenta, coração, porque esse aqui é o penúltimo episódio, socorro! E o 9º episódio da temporada começa mostrando uma manhã na casa dos Eagans com a Helena e seu pai. E eu tenho certeza de que vocês, assim como eu, também ficaram com muito nervoso da forma que a Helena come o seu ovo cozido. Ai, mas é assim que é elegante de se comer, em pedaços microscópicos que mal cabem no garfo. Você tá de brincadeira comigo? Em seguida vemos o Miltic conversando com a Miss Huang, dando os parabéns pra ela por ter encerrado o seu estágio, acho que podemos chamar assim, e agora ela tá sendo transferida para um outro lugar para assumir um outro cargo. Inclusive ela ganha uma daquelas cabeças igual a que a Harmony ganhou quando foi a vez dela, quando era novinha. Ou seja, a Miss Huang parece ser ali um prodígio igual a Harmony era. A gente meio que já sabia disso, mas agora confirmamos. Em seguida a gente vê a esposa do Dylan contando pra ele, pro Auri, né, que beijou o Winnie dele, e ele fica puto da vida como se tivesse sido traído por ela. A princípio eu fiquei pensando, pô, não era pra ele ficar puto, porque ela basicamente beijou ele. É o mesmo corpo, só que é uma outra parte da consciência dele. Mas aí eu me lembrei que quando foi o Mark e a Halle, eu dei razão pra Halle. Eu sei que o Mark, quando fez isso, não sabia que era a Helena, ele fez inocentemente, né? Mas ele ter feito com a Helena foi uma parada muito chata pra Halle, porque a Helena é uma escrota. Ela odeia ela. Então, elas dividem o mesmo corpo, mas a Halle odeia a Helena e vice-versa. Então, eu consigo compreender ela ter ficado chateada com o Mark dele ter feito com a Helena, mesmo sendo o mesmo corpo. Então, se eu achei errado quando foi o Mark e a Helena, por que eu não acho errado quando é o Dylan e a esposa dele? Então, eu pensei sobre isso, refleti, cheguei à conclusão de que o Dylan tem sim o direito de ficar chateado com isso. É uma situação muito louca, porque como eu disse, é o mesmo corpo, mas eu compreendo. Depois disso, a esposa se sentiu culpada, né, porque o Dylan se sentiu traído, o Auri dele, é claro, e foi até a Lumen para conversar com o Winnie do Dylan e dizer que ela não iria mais até lá ver ele. Ele ficou muito, mas muito triste, porque o bichinho estava realmente apaixonado por ela, tadinho. Ele estava tão feliz de finalmente ter algo na vida que não fosse o trabalho, e por causa disso, ele resolveu se demitir, de tão triste que ele ficou. E eu acredito que dessa vez ele possa ficar do lado de fora da Lumen de verdade mesmo, né, assim, para sempre agora, porque o Auri dele, quando ficou sabendo disso, já estava com a intenção de se demitir. Ele já saiu de casa falando, acho melhor eu me demitir, né, pra você não ter mais acesso ao Winnie e tal. Então, quando ele vê que o Winnie dele quis se demitir, é capaz dele mesmo já aceitar essa demissão de bom grado e não querer voltar mais pra Lumen. Até porque o Miltic já tinha dito lá no começo da temporada que agora os Innis, se quisessem se demitir, poderiam e não precisariam mais da permissão dos Auris. Então, se eles realmente vão manter essa nova regra, o Dylan realmente não volta para a empresa. E tivemos uma surpresinha nesse episódio. Ao chegar em casa, o Irving simplesmente dá de cara com o Burt, mexendo nas coisas dele e lendo todas as anotações que ele fez sobre a Lumen e sobre o próprio Burt, sobre a suspeita que ele tinha de que o Burt estava mancomunado ali com a Lumen. E só de olhar essa cena ali dele sentado na poltrona do Irving já confirma pra gente. Ele realmente tinha alguma coisa com a Lumen. E imediatamente o Burt chama o Irving para dar uma volta com ele, mas não foi exatamente um convite, sim tu vai vir comigo querendo ou não. Burt leva o Irving e o cachorro dele de carro e dentro do carro ele diz: eu quero que você saiba que eu nunca machuquei ninguém, eu só levava pessoas a lugares. Ou seja, confirmando que ele realmente tinha algum outro tipo de vínculo com a Lumen antes mesmo dele entrar para esse trabalho no andar de ruptura. Mas esse outro trabalho que ele tinha com a Lumen parecia ser de levar as pessoas a certos lugares para que a Lumen desse sumiço nessas pessoas. Porque quando o Burt está lá no apartamento do Irving lendo as coisas dele, tem uma anotação que diz: eles podem estar ligados a recentes desaparecimentos e mortes. Então essa cena do carro nos dá a entender que esse desaparecimento das pessoas foi sim obra da Lumen e que o Burt era quem levava as pessoas de carro. Que decepção, hein, Burt? Que decepção. Então foi por isso que ele quis entrar depois para esse trabalho no andar de ruptura, porque teve aquela conversa deles no jantar, né, em que ele falou, ele e o marido disseram que os Innis podiam ser salvos separadamente dos Auris, né, quando a pessoa morresse, né, que ele poderia ir pro céu como Innie, porque ele sabia da besteira que ele estava fazendo, ele sabia que ele estava levando pessoas para lugares dos quais elas não iriam voltar. Então, para ele conseguir esse perdão, ele foi para o trabalho lá no andar de ruptura para ele poder criar uma outra consciência dele, uma parte dele que fosse realmente inocente, porque aquela parte ali não era nada inocente. O Burt leva o Irving e o cachorro dele para uma estação de trem
compra um ticket pra ele e manda ele ir pro mais longe possível e nunca mais voltar. Ou seja, meu povo, a Lumina está assim atrás do Irving, e se o Burt não tivesse feito isso, era bem capaz deles terem dado um sumiço no Irving também. Porque o Irving descobriu muitas coisas que ele não devia descobrir. Com uma simples entrada no apartamento dele, o Burt conseguiu ver que ele descobriu muita coisa, né? E a gente já tinha visto que outra pessoa já tinha entrado no apartamento dele, que foi aquele cara, eu sempre esqueço o nome dele, gente. É alguma coisa com D o nome dele. E o Burt ajuda o Irving assim, dessa forma, porque ele sabe que o Winnie dele se apaixonou pelo Winnie do Irving. Inclusive, eles têm até ali um momento romântico, onde eles quase se beijam, mas ele vai embora porque ele sabe que não dá pra ficar ali. Façam suas apostas. Vocês acham que agora sim o Irving não vai mais aparecer na série ou acham que ele vai voltar? Eu acho que ele vai voltar, gente, porque eu acho que ele não vai conseguir abrir mão de tudo que ele já conseguiu descobrir. Ele investigou muita coisa, ele descobriu muitos segredos, muitas coisas ruins da Lumina. Então eu acho que ele não vai conseguir simplesmente ir embora e largar tudo isso. Mesmo com o risco de ser morto por eles, eu acho que ele vai voltar. Ainda mais agora que o Auri dele aparentemente se apaixonou também pelo Auri do Burt. E aparentemente o Auri do Burt também se apaixonou pelo Auri do Irving. Então eu acho que ele vai querer lutar sim pra quebrar a empresa, né? Tentar pelo menos quebrar a Lumina e tentar ficar com o Burt. Veremos, né? Agora passando pro Mark, então. O Mark não aparece para trabalhar pelo segundo dia seguido na Lumina e o pessoal lá já começa a ficar bem nervoso, porque falta pouquíssimo para ele completar o Cold Harbor e já era para ele completar, na verdade, naquele dia que ele faltou. Só que enquanto ele tinha que estar lá trabalhando, ele e a Devon estão indo ao encontro da Harmony porque eles ligaram para ela no episódio passado e combinaram um local para se encontrar. A Harmony diz pro Mark ligar pro Miltic para ele não suspeitar de nada, então ele liga e diz que não vai trabalhar porque ele precisou do dia para coisas pessoais. Mas o Miltic faz ele prometer que ele vai trabalhar no dia seguinte. Ou seja, o Mark precisa resolver aquela situação agora, porque se ele voltar para o trabalho no dia seguinte, ele vai ser forçado a terminar o trabalho dele e finalizar o Cold Harbor. E se ele fizer isso, ferrou. E por que ferrou? Porque a Harmony mesma diz que se o Mark já tiver completado o Cold Harbor, a Gemma já tá morta. Ou seja, eles precisam impedir que o Winnie do Mark complete o Cold Harbor e precisam bolar um plano muito rápido para conseguir resgatar a Gemma. E para isso eles vão até uma daquelas cabanas que as mulheres vão para parir os filhos, mas que na verdade quem pare os filhos são os Innies daquelas mulheres. E eles fazem isso para poder falar com o Winnie do Mark. A Harmony consegue levar eles lá quando já está de noite. E é claro que o Winnie e Mark não entende absolutamente nada quando ele simplesmente aparece ali na cabana. A Devon leva ele até a Harmony e assim acaba o episódio. E acaba de um jeito que parece que no próximo episódio a Harmony vai soltar a língua e contar tudo pro Mark, pra gente, sobre esse tal projeto da Lumina. Até porque, como ela mesma disse, agora eles são aliados. E eu vou falar pra vocês, eu tô realmente acreditando que ela mudou de time. Até porque, aparentemente, a Lumina queria sumir com ela do mapa. Então, por que ela iria atrás deles pra puxar o saco deles e tentar recuperar o cargo dela, sabendo que ela corre risco de morte? Então, eu realmente acho que agora ela é Team Mark. Eu quero ver se o Mark vai realmente confiar nela, né? Porque se a esposa dele tá presa lá dentro, parte da culpa disso é dela. Então ele vai ter que engolir isso a seco pra conseguir trabalhar com ela e resgatar a Gemma. E, gente, eu não consigo nem imaginar o plano que eles podem bolar pra conseguir tirar essa mulher de lá, porque a segurança de lá eu não posso chamar nem de máxima. O que tá acima de máximo? Não existe nem palavras pra dizer a segurança de lá de dentro da Lumina. Então, eles vão precisar, assim, de uma ajuda que, meu Deus, a Harmony tem que ter alguém lá dentro que seja leal a ela, né, que possa ajudar ela, porque se não for isso, não consigo imaginar como eles vão tirar a Gemma de lá. E pior, né, não é nem bolar um plano. O pior é bolar um plano muito rápido, em menos de 24 horas, porque o Mark vai precisar voltar pro trabalho no dia seguinte. O Winnie dele já vai voltar sabendo que ele não pode terminar o Cold Harbor, mas ele não vai poder se dar o luxo de não trabalhar. Quando ele chegar lá, a primeira coisa que o Miltic vai fazer é perturbar ele, encher o saco dele, dizendo que ele precisa sentar para trabalhar, porque ele já tá 2 dias fora. Então, não vai ser uma opção ele chegar lá e não trabalhar. Ele vai chegar e vai trabalhar, ou seja, eles têm que fazer, tem que fazer as coisas muito rápido. Na verdade, eu acho que não vai dar nem pra fazer nada no dia seguinte, porque se o Mark chega lá e completa o Cold Harbor, tá pouquíssimo pra ele completar, adeus Gemma, então eles têm que fazer alguma coisa naquela noite, naquele dia. Pior ainda, gente. E eu já tô até imaginando aqui a temporada acabando com o Mark encontrando a Gemma.
E eu tendo que esperar até a próxima temporada pra saber o que vai acontecer. Meu Deus, se acontecer isso eu vou ficar doida. Porque tudo tá indicando que eles não vão conseguir libertar ela no próximo episódio. Só assim, só por um milagre. Como é que eles vão conseguir fazer isso? Tá mais com cara de que o Mark vai chegar lá, vai ver que é ela mesmo, sei lá, eles vão se abraçar, vão se olhar, vai acontecer alguma coisa e vai acabar a temporada. Nossa, eu espero muito que isso esteja errado, que isso que eu acabei de falar esteja errado, mas tá com cara de que vai acontecer isso. Tá com cara de que a Harmony também vai falar várias coisas que vão surpreender a gente. Mas não tá com cara de que eles vão conseguir tirar a Gemma. Eu espero muito estar errada. Mas enfim, eu não acho que eles vão conseguir libertar ela, mas caso eles consigam, eu acredito que a próxima temporada vai ser focada em eles fugindo da Luma. Fugindo e tentando acabar com a empresa, tentando expor a empresa, mas muito mais fugindo deles. Até porque, se não vai ter mais Mark trabalhando lá, nem Irving, nem Dylan, também não tem mais Gemma presa lá dentro, não vai ter o que mostrar mais dentro da Luma, né? Então o foco, obviamente, vai passar a ser do lado de fora. Você que fica sobrando só a Halle, né? A Ine da Halle é que não vai aparecer mais, vai se ferrar. Porque assim, eles podem se comunicar com os Ines nesse lugar, por exemplo, na cabana. Na hora que quiser, ele pode ir lá. Não na hora que quiser, mas vocês entenderam. Existe a possibilidade de ir lá na cabana, falar com o Ine do Mark, falar com qualquer outro Ine, do Dylan, por exemplo. Mas da Helena, não existe essa possibilidade. Porque pra chegar na Halle, eles precisam passar pela Helena, que é simplesmente a dona da empresa. Se eles estiverem fugindo da empresa, a última pessoa que eles vão querer aparecer na frente é da dona da empresa. Mas espera, vamos deixar pra teorizar sobre a próxima temporada quando essa daqui acabar. E eu não acredito que só falta um episódio, gente. A temporada passou voando, meu Deus! Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer nesse último episódio da segunda temporada de Ruptura. E não esquece de se inscrever aqui no canal para conferir o meu próximo vídeo com o final da temporada, tá bom? Beijinhos e até a próxima!